Boa noite a todos os Bnei Noach. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui no Zoom da nossa tradicional aulinha de todas as terças-feiras. E hoje nós temos como proposta de tema uma pergunta, aliás, duas. A primeira pergunta: Yaakov se fez passou por Esav, seu irmão? Ponto de interrogação. Como? Como é possível que Yaakov fez algo diferente do convencional em termos de ética, em termos da lei judaica? E vamos falar um pouquinho e vamos aumentar um pouquinho mais essa pergunta. Dentre todos os patriarcas, Yaakov Avinu foi associado ao atributo da verdade, como está escrito em Miqueias, Michá, e nós falamos diariamente nas nossas orações, no Sidur, no livro de orações, Titen emet leYakov, chesed laAbraham, asher nishbata laAvotenu mimei kedem. Deus, você associa o atributo da verdade ao Yaakov, o Senhor associa o atributo da bondade ao Abraham, avô de Yaakov, conforme o Senhor nos jurou no pacto com o povo de Israel, Asher nishbata lavotenu, que o Senhor afiançou e jurou para os nossos antepassados, mimei kedem, desde os primórdios, desde os períodos da época antiga, existe esse pacto que está ligado com as qualidades superiores do ser humano, da verdade, da justiça, da bondade. São os valores mais caros da civilização humana e que foram transmitidos bem claramente por Deus ao povo de Israel e já foram lembrados no pacto com os patriarcas. Então pergunta-se, o que exatamente ocorreu com aquela história, que é a história central da porção anterior, que era Toldot. Yaakov se fez passar por Esav. Qual é a história? O patriarca Yitzhak estava na véspera do seu aniversário, que era a véspera de Pesach. Yitzhak nasceu em Pesach. E ele estava entrando no seu 123º aniversário. Ele tinha 122 anos, iria fazer 123. Existe uma tradição judaica que a pessoa tem que fazer uma avaliação da vida e tomar certas providências 5 dias antes do que o pai ou a mãe faleceu, 5 dias, 5 anos antes, até 5 anos depois. A mãe de Yitzhak tinha falecido, a Sara, com 127 anos, menos 5, dá 122, ele já está na idade de 122, entrando no 123º ano, então ele pensou assim, eu não sei o quanto eu vou durar nesse mundo, então eu preciso abençoar os meus filhos. Mas, dizem os comentários, interessante que está escrito preto no branco na Torá, no texto bíblico, que acho que Yitzhak amava a Esav, o seu filho, e a Sara, por que ele amava o seu filho Esav? Porque ele trazia caça na sua boca. É uma expressão, mas na verdade os sábios dizem que trazer caça na boca é enganar o caçador. Para ele conseguir caçar, ele tem que ludibriar, ele tem que enganar a caça até que ela seja
imobilizada, ela seja pega, né? Então, o caçador, o recurso dele é caçar com atitudes, e aqui, caça na boca significa que o Esav, ele era enrolão, ou seja, ele tentava ser persuasivo, apesar de faltar com ética, com moral, com verdade, etc, etc. E está escrito que a Rivka, a Rebeca, amava a Yaakov. Muito simples. O patriarca Yitzhak, ele tinha ficado cego. Ele não enxergava mais. Ele queria abençoar a Esav. Será que o patriarca Yitzhak não sabia quem era Yaakov? Porque está escrito na Torá que o Esav era caçador, mas o Yaakov, ele era Ishtam, um homem íntegro, e Yosef Ohalim, se sentava nas tendas para o estudo da Torá. Então, o patriarca Yitzhak sabia perfeitamente quem era Esav e quem era Yaakov. Mas ele queria dar uma forcinha na parte fraca da família. Essa é uma primeira explicação, Esav. Uma segunda explicação é que Yitzhak sabia que a origem espiritual do Esav era extremamente elevada. E aí, ele pede para o Esav lhe trazer uma comida, uma caça, para ele ficar bem satisfeito, e por conta dessa caça, ou seja, do mérito de honrar o seu próprio pai, o seu pai daria uma bênção muito elevada. A bênção de Yitzhak é a mais elevada dos 3 patriarcas, mais do que Abraão e mais do que Yaakov. E tem todo o sentido místico, cabalístico das bênçãos de Yitzhak. Yitzhak era ligado ao atributo da severidade. E ele pede para o Esav para vir trazer uma caça para ele. O Esav se ausenta da frente do pai, e nessa ocasião a Rivka, a Rebeca, a matriarca, ela chama o seu filho Yaakov e pede para Yaakov ele pede para Yaakov para pegar as bênçãos do seu pai Yitzhak, se fazendo passar por Esav. E aí ele pergunta a Yaakov, mas mãe, o meu irmão é todo peludo, eu tenho pouco pelo, os meus braços são sem pelo. Então ela prepara mangas especiais com pelo de carneiro, provavelmente Esav era realmente bem peludo, e ela prepara a comida que o Yaakov traria para o seu pai Yitzhak. Pergunta-se, a essas alturas, a Rebeca, a Rivka, ela já estava casada com Yitzhak 82 anos. 82 anos, a Rivka. E por que ela não podia chegar no ouvido? Acho que eles tinham uma certa intimidade para se falar as coisas, né? Se falarem as coisas. Ela podia chegar para o Yitzhak e falar, olha, Yitzhak, você não enxerga, eu vou te falar quem é quem. Eu vou te falar quem realmente é Esav e quem realmente é Yaakov. No entanto, a Rivka, ela pede para o filho para se fazer passar por Esav. E quando Esav chega, o patriarca Yitzhak fala, o seu filho veio com mirmá. Mirmá é uma palavra muito forte na Torá. Mirmá significa trapaça, esperteza. Não, mirmá não é trapaça, é esperteza. Ele veio com esperteza. Ele se fez passar por você. Na verdade, quando Yitzhak pergunta para o filho Yaakov, olha, a voz é a voz de Yaakov, mas os braços são os braços de Esav. E Yitzhak ficou impressionado que ele sentiu o cheiro do paraíso quando entrou Yaakov. Não era um cheiro físico, era um cheiro espiritual. Então, ele estava desconfiado que na frente dele estava Yaakov. Ele perguntou, quem é você? Ele podia ter respondido, Esav, seu primogênito. Ele falou, não. Ele falou assim, eu, deu uma paradinha e depois falou, Esav, seu primogênito. Yaakov,
Cada palavra na Torá é milimétrica, milimetrada, e os tzadikim, eles não falam a mais palavras. Ele podia ter falado simplesmente Esav, seu primogênito. Mas ele falou eu, deu uma paradinha, e falou Esav, seu primogênito. Mas ainda fica a pergunta, e é alguma coisa muito grave a falta da verdade. A falta da verdade, a mentira, das 365 mitzvot proibitivas da Torá, do tipo não faça, é a única mitzvah da Torá que está escrito que Deus fala para cada indivíduo se afaste dessa falha. Midvar sheker tirhak, de uma palavra falsa, você se afastará. Uma linguagem muito exclusiva, que só aparece em relação à proibição de mentir. Midvar sheker tirhak, de uma palavra falsa, você vai se afastar. É algo bem grave na Torá, mentira. Uma certa vez, um rabino conhecido, Chagas Aryeh, era o livro dele, chamava-se, o nome dele é Aryeh, o nome do livro dele era O Rugido do Leão, uma referência ao nome dele. Um grande sábio da Torá, que viveu uns 200 anos atrás, ele não conseguia mentir, ele passou como rabino de várias comunidades, ele era muito sério. E aí ele brincou, ele falou, olha, o fato de eu falar somente a verdade fez com que eu conhecesse boa parte do mundo, porque ele era expulso de várias, ele era demitido do trabalho dele de rabino, ele era expulso de várias comunidades, porque ele era inflexível. Ele era incapaz de fazer um jogo político na comunidade. Ele era muito transparente. O que é certo. Ele não mudava de opinião. Então, a verdade é algo muito importante. E, curiosamente, dos 3 patriarcas, a verdade é associada ao patriarca Yaakov. Esse mesmo Yaakov que se fez passar pelo irmão Esav. Então, não entendemos tudo isso. O que exatamente aqui está ocorrendo? Na verdade, foi usado, o Yitzhak usou o termo Ba'achicha bemirma, veio seu irmão com esperteza, não é trapaça, é esperteza, mirma. Urashi, comentarista clássico da Torá, o maior sábio da sua geração, candidato na época dele a se revelar como Mashiach, Urashi, ele traduz a palavra mirma não como esperteza. Ele explica no hebraico, no comentário dele, ele fala chokhmah, sabedoria. Por quê? Por que exatamente sabedoria? Então, existe a ideia de que Yaakov, ele é a integridade, ele é a sintonia com o estudo da Torá, e Esav, quando ele chegou cansado para vender a sua primogenitura ao Yaakov, ele chegou cansado, explica o Rashi, naquele dia ele roubou, pilhou, matou, estuprou, e ele matou inclusive Nimrod, o imperador do antigo povo da Babilônia, do antigo povo sumério, mesopotâmio, que era o arqui-inimigo de Abraão. Ele até matou Nimrod, por isso ele estava cansado. Ou seja, ele era uma pessoa extremamente negativa. E aí nós vemos desde o nascimento dos gêmeos uma polaridade, o bem e o mal, o Yetzer Tov e o Yetzer Hará. E nós sabemos que a Torá não é somente uma coleção de narrativas, uma coleção de histórias, simplesmente histórias com personagens e locais geográficos e desenrolados fatos e um roteiro. Não é só isso. A Torá se trata da expressão da sabedoria infinita de Deus. O Rebbe de Lubavitch, ele conta uma história, e aí a gente precisa entender como que trabalha o Yetzer Hará, a inclinação do mal. A inclinação do mal não nos seduz diretamente, nos induzindo a falhar, a pecar. Não. O mal, ele procura nos ludibriar.
ele procura nos fazer crer de que aquilo que nós estamos fazendo de errado é bom, é certo, é positivo e vai nos trazer coisas boas e positivas. O Rebbe trouxe uma história de um grande Rebbe, de uma outra dinastia, chamado Nahum de Chernobyl, cidade russa conhecida como Chernobyl, que muitos anos atrás teve um vazamento de uma usina nuclear, Chernobyl. Esse Rebbe Nahum, ele era aluno do Maggid e talvez tinha algum contato também com o próprio Baal Shem Tov. E o Rebbe de Chernobyl, ele era um grande Rebbe, que recebia muitos Hassidim, pessoas proeminentes, poderosos, mas tudo que ele recebia de doação, na hora, ele repassava para outras pessoas. Na casa dele, ele não ia dormir, a não ser que ele se desfizesse de qualquer moeda que tivesse na casa dele. Ou seja, ele, a esposa e os filhos viviam numa verdadeira penúria. E por mais que eles recebessem colaboração, rapidinho o Rebbe repassava para pobres e necessitados, mais pobres e mais necessitados que ele. O Gabai, vendo isso, o seu secretário, pensou o seguinte: o Rebbe precisa casar uma filha dentro de 2 meses. Ele não tem um centavo no bolso. Ele precisa receber muita gente. Ele tem milhares de Hassidim, seguidores. Não é como hoje, que os seguidores só são seguidores virtuais na internet. Eram seguidores físicos. Eram seguidores que frequentavam, viajavam até a sinagoga do Rebbe, em Chernobyl, na Ucrânia. E ele ia receber para o casamento proeminências, grandes rabinos, da Rússia, da Ucrânia, da Polônia, da Hungria, e teria que dar toda uma atenção e recepcioná-los, e o buffet, a comida, a festa, ele não tinha um centavo. Então, o que o Gabai, o secretário dele, resolveu por conta própria? Olha, está chegando aqui um Hassid, um discípulo do Rebbe, muito rico, mas muito rico mesmo. Antes que ele entre no Rebbe, eu já vou comentar que o Rebbe, ele fez efetivamente, ele fez isso, ele comentou que o Rebbe dentro de 2 meses tem que casar uma filha e que ele não tinha um centavo. Ele estava preocupado, o secretário. Então o secretário pediu, por favor, por gentileza, falou para esse seguidor, esse discípulo do Rebbe, que era muito rico, por favor, faça uma contribuição generosa com o Rebbe e diga de cara que essa contribuição é direcionada para o casamento do Rebbe. E é isso que aquele discípulo fez ao entrar. Só que junto com ele entrou outro discípulo. O secretário não tinha percebido. Entrou um outro discípulo que era paupérrimo e estava chorando perante o Rebbe que ele não tinha nem um centavo para casar o seu filho. O Rebbe não perdeu tempo. Ele recebeu toda aquela fortuna de um discípulo e repassou-a inteirinha, moeda por moeda, que era um valor grande, para o outro discípulo, aquele que estava choramingando, que não sabia o que fazer para poder casar o próprio filho. Quando o secretário do Rebbe viu isso, ele não entendeu mais nada. Ele perguntou, Rebbe, não estou entendendo mais nada. Dentro de 2 meses o senhor precisa casar sua filha. Por que o senhor fez isso? Entregou tudo para aquele? Pudesse dar uma parte, 10%. O senhor recebeu um valor muito grande. Então o Rebbe respondeu o seguinte, olha, a gente tem que saber que voz escutar. Me veio esse pensamento, olha, eu vou dar uma parte e o resto eu vou guardar. E cada vez que chegasse alguém me pedindo algum auxílio, eu iria falar, vou guardar uma parte e o resto eu iria guardar. E no final das contas, eu ia acabar não praticando a caridade, a tzedakah, e eu ia acabar não ajudando devidamente as pessoas. Então, para saber lidar com o Yetzer Hara, na verdade o Rebbe era um tzadik, ele não tinha Yetzer Hara, mas para lidar com esse outro pensamento, eu não pensei 2 vezes, entreguei tudo para o primeiro discípulo, aquele que estava tão necessitado. Ou seja, o Yetzer Hara, a inclinação do mal, não pede direto para nós fazermos isso, fazermos aquilo. Ele começa a usar argumentos. Interessante que o Esav, ele se fazia passar por um tzadik. O pai não enxergava, o Midrash fala que o Esav chegou para o pai dele, que não enxergava, o Yitzhak, Avino, o patriarca, perguntou, pai,
será que nós temos que tirar o dízimo do sal? O pai deve ter pensado, puxa, como meu filho é justo, iluminado. Todo dízimo é da agricultura, é da plantação agrícola, sal, mineral. Ele está perguntando e tem dúvida se deve tirar o dízimo do mineral. Puxa, que filho especial eu tenho. Na frente do pai, ele era um tzadik, o Esaú. Mas o pai não enxergava. Por trás, ele matava, pilhava, estuprava. Ele era do PCC e da Falange Vermelha, para não falar outras coisas. Ele era um bandido total, serial killer, o Esaú. Mas ele se fazia passar o tempo todo por um tzadik. Há uma outra história no Talmud, uma série de histórias que parecem parábolas, contos, aquelas histórias que parecem história de pescador. Elas são profundíssimas, mas muito metafóricas. São as histórias de Rabba bar Hana, Rabi Rabba, Rabba bar Rabi Hana, Rabba bar Hana. Esse sábio, a primeira história que ele conta são histórias maravilhosas e imaginosas, mas elas têm uma profundidade incrível. Ele conta o seguinte, que uma vez um sábio foi até as criaturas marinhas do fundo do mar e teceu a seguinte pergunta: me diga, quando um barco é afundado por uma onda, que onda é essa tão especial que tem o poder de afundar um barco? Como é o aspecto dessa onda? Então as criaturas marinhas lhe responderam: essa onda tem um brilho especial na crista dela, que tem aquela espuma, a crista dela tem uma luz muito especial, um brilho muito especial. E acabou a história. Vêm os comentaristas, como Ben Ishai, num livro de Kabbalah chamado Benai Ben Yoadá. Depois tem o Gaon de Vilna, e eles explicam o seguinte: na verdade, é uma pergunta que se faz para os anjos, as criaturas marinhas, é uma referência aos anjos, porque o mundo do mar é um mundo oculto, onde as águas encobrem o ecossistema e a realidade nas profundezas do mar. Assim também é com os mundos espirituais. Então, o Tzadik foi perguntar para os anjos, como é o trabalho do Yetzer Hará, da inclinação do mal, do anjo encarregado, do anjo do mal, quando ele vai afundar um barco, quando ele vai fazer um ser humano, alguém muito importante, tropeçar. Então, que lhe responderam, olha, tem uma luz especial na crista da onda, tem um brilho especial, ou seja, o anjo do mal, ele não fala diretamente para a pessoa para falhar, ele usa argumentos muito convincentes, ele é muito persuasivo, ele é melhor do que qualquer político e qualquer advogado, o anjo do mal. Ele tem um brilho especial na locução, na eloquência, nas palavras, na locubração dele. Ele fala muito bem, ele convence qualquer pessoa. Então, na verdade, aquilo que acontece com Yaakov é um recurso da santidade. Normalmente, a santidade não tem conexão com os recursos das forças antagônicas à santidade. Mas existem algumas situações que a santidade pode mudar. Não mentir, mas mudar. Um exemplo simples. Na Torá é proibido mentir, mas pode mudar. Uma historinha simples, uma mãe em Israel pediu para o seu filho para comprar leite no mercado. Só que ele estava voltando, quando voltasse da escola. Ele estava voltando da escola e esqueceu de comprar o leite. Então a mãe perguntou, filho, você comprou leite no mercado? Aí o filho falou bem alto, o mercado estava fechado. Ele falou bem baixinho, no Shabat. A mãe não escutou ele falando no Shabat. Ele teve a intenção de falar que o mercado estava fechado no Shabat, mas ele deu a entender para a mãe que ele não comprou leite porque o mercado estava fechado. Mas ele não mentiu, ele mudou, modificou, falou bem baixinho para não mentir, estava fechado no Shabat. Então, na verdade, as pessoas podem mudar alguma coisinha, mas não podem mentir. Mas é numa situação bem delicada. É uma situação onde há uma prioridade maior do que a manutenção
da verdade. Será que é possível isso? Uma situação excepcional que podemos abrir mão até da verdade? Será que existe isso? Então, há um midrash famoso chamado Tanhuma, que diz o seguinte: quando Deus criou o mundo, ele foi criar o homem. Então ele fala na Torá, no Gênesis, no Bereshit, Naase Adam, façamos o homem. Ele foi consultar os anjos que foram criados no segundo dia da criação. Não está claro na Torá, mas os comentários falam que eles foram criados no segundo dia. E aí cada um disse uma coisa, né? Deu um palpite. Chegou o atributo da verdade e falou: Deus, não, por favor, não crie o homem. O homem é mentiroso. Ele vai faltar com a verdade o tempo todo. Eu sou o atributo da verdade. Não vale a pena o senhor criar o homem. Aí chegou o atributo da bondade, da misericórdia, da generosidade, Hesed, e falou: Hashem, pode criar o homem, sim. O homem pode mentir muito, mas ele vai fazer tantas bondades que até vai justificar o fato dele ser criado. Por favor, em nome da bondade que o homem fizer, faça vista grossa. Feche os olhos para a verdade se de vez em quando ele falhar. Porque a bondade é mais importante que a verdade. Nessa hora, está escrito no Midrash que Deus pegou o atributo da verdade, o jogou com força ao chão, num sentido metafórico, e criou o homem. Muito bem. Existem outras situações que a verdade, às vezes, ela não tem que ser transgredida, mas tem que ser um pouquinho administrada. Por exemplo, uma pessoa que o médico viu que ela está desenganada, que ela tem pouco tempo de vida. Tem várias filosofias, tem gente que tem médicos que falam na cara dura, mas ela vai sofrer muito, vai se desesperar, então ele tem que contar uma história e tem que omitir. Omitir, sim, não mentir, omitir e contar uma história com outras palavras, para que o paciente não fique totalmente chocado, totalmente desanimado e com esperança ele ainda pode até se recuperar, mesmo que pela ciência ele está condenado a morrer em pouco tempo. Uma vez tinha um sábio chamado Regachover, está escrito que em 3 assuntos na Torá, no Talmud está escrito, a pessoa não pode mentir, mas pode mudar. Um deles é o quanto ele sabe do Talmud. Então tinha um grande sábio da cidade de Regachover, que ele sabia o Talmud inteiro. Uma vez perguntaram para ele: quanto o senhor sabe do Talmud? Ele falou: metade. Ele não estava mentindo. A metade faz parte do todo. Aí o sujeito fez a segunda pergunta: qual das metades o senhor sabe? Aí o rabino não tinha mais como mentir e falou: pode escolher. Eu sei metade, mas você pode escolher qual metade eu sei. Ou seja, eu sei as duas e metade faz parte do inteiro. Então a pessoa pode mudar, mas não pode mentir. Muito bem. Uma certa vez, uma moça em Israel, ela não era religiosa, era totalmente secular e teve uma vida bem liberal, né? Aí ela ficou religiosa. Ela casou com um estudioso da Yeshiva, um estudioso de Torá, do seminário rabínico. E eles se casaram, ela engravidou e ela iria ter o primeiro filho. E para cumprir com a mitzvah de Pidyon Ben, do resgate dos primogênitos, ela, na verdade, estava muito dividida, estava numa situação embaraçosa, porque antes dela ficar religiosa, ela tinha engravidado e tinha abortado um filho, tinha provocado um aborto de um filho, antes dela ficar religiosa. E ela não sabia, será que eu falo para o meu marido, será que eu não falo? Que o nosso filho não é o primogênito, ela não sabia o que fazer. Ela procurou um grande rabino da geração, falecido alguns anos atrás, um rabino sefaradi chamado Rav Ovadia Yosef. Ela abriu seu coração para o rabino e falou: olha, eu levei uma vida pregressa, eu era bem diferente, não era nada religiosa, tive um filho, abortei, e agora chegou a hora, estou grávida, vai nascer a criança, é um menino, eu não sei o que fazer, porque o meu marido está bem entusiasmado em fazer a mitzvah do resgate dos primogênitos, mas essa criança não é o primogênito, não é a primeira que eu tive. O que eu faço? E se eu omitir, eles vão fazer uma bênção em vão.
da mitzvah. Tem essa mitzvah da Torá, de resgate do primogênito pelo Cohen. Vamos fazer uma bênção em vão. O rabino pensou e falou o seguinte: não diga nada. A paz entre o casal, a harmonia entre você e seu marido, ela tinha até medo que ele se divorciasse dela, pela vida pregressa, comprometida que ela teve. O rabino falou, não diga nada. Mas ela falou, mas eles vão falar uma bênção em vão, o nome de Deus em vão. Aí o rabino falou, a paz entre o casal e a harmonia do lar é mais importante do que tudo isso. Há outras passagens que o próprio Criador nos ensina. Por exemplo, quando o profeta Samuel vai para Beit Lehem para ungir o rei David como próximo rei de Israel, ele estava preocupado porque o rei Saul estava enlouquecido e podia persegui-lo, podia matá-lo, o próprio profeta. Ele perguntou para Deus, mas Hashem, o que eu faço se o rei Saul souber que eu vim para a cidade de Beit Lehem para ungir um novo rei de Israel? Hashem lhe respondeu profeticamente, diga que você vai trazer oferendas para mim, oferendas para Deus. Ele não estava mentindo, ele também ia fazer oferendas em Beit Lehem para Deus. Trazer oferendas, korbanot, sacrifícios, mas não foi esse o objetivo principal pelo qual ele estava indo para Beit Lehem. Hashem, o Criador do mundo, ensina que existem certas circunstâncias que não precisamos mentir, mas precisamos ter tato, nós precisamos ter jogo de cintura para agirmos com astúcia, com sabedoria. Não precisa mentir, mas a verdade, ela pode ser omitida, ou pode se dar a entender outra coisa, etc. Hashem orientou Moshe Rabbeinu para falar para Paró que eles iam fazer uma grande festa 3 dias no deserto, mas a intenção de Moshe era fugir com o povo de Israel do Egito. Como que Hashem pediu para Moshe falar que iria fazer uma festa 3 dias? Na verdade, eles iam fazer uma festa de 3 dias e depois da festa iam já ficar por ali mesmo, no deserto, fora de Israel. Hashem está ensinando que a verdade é muito importante, mas existem assuntos acima da verdade. Uma outra história quando os 3 anjos vieram para a casa de Abraão, que ele estava convalescendo da circuncisão do Brit Milá, um deles lhe disse que ele teria um filho dentro de 1 ano, que seria o Yitzhak. E quando a Sará estava próximo da porta da cabana, ela ouviu isso e ela riu.